dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo aí mais uma videoaula aí da Data Insights. Me chamo Ezequiel. Hoje a gente vai ter aí como tema a guia de transformação, né, as ferramentas de transformar do Alteryx, como vocês já podem estar acompanhando aí na tela. Eu trouxe para vocês as três principais que vão estar caindo aí na prova da Design Core, como já comentado com vocês, o foco aí dessa playlist é para certificação com Design Core, né? Então, o meu foco vai ser sempre nessas ferramentas que vão cair na prova, né? Então, basicamente, a gente tem o Summarize, o Transpor e a tabela de referência cruzada, né? Eu trouxe aqui uma base de dados simples, né? Só para poder introduzir. Eu estou sempre trazendo informações simples para facilitar um pouco o entendimento das ferramentas, né? Então, estou tendo sempre que trazer informações que vocês consigam, inclusive, construir em casa, aí também de forma rápida e simples para poder trabalhar e testar, né? Então, estou trazendo um segmento aqui, A, B, C e D, um tipo aqui, né, dividido entre X e Y e um valor, né? E aí a gente vai trabalhar em cima deles. A ferramenta Summarize, ela tem muitas possibilidades, né? Ela tem essa visualização aqui de configuração. Em cima a gente consegue ver os campos que a gente tem na nossa base de dados, nesse caso o segmento tipo e o valor, e aí a tipagem dela também, né? E aí a gente consegue fazer algumas condicionais, né? A primeira condicional que a gente consegue fazer, né? E ele normalmente é conseguido fazer mais em strings, né? Mas também é possível em valor, mas é mais aplicada em strings, é o agrupamento. Eu consigo estar aqui fazendo um agrupamento por segmento, né? E se eu quiser, eu também posso fazer esse agrupamento por tipo, né? E aí vem eu sempre obedecer aí esse agrupamento de ambos, né? E o valor, eu vou estar podendo fazer aí já mais possibilidades, né? Por ser um número, eu consigo fazer uma soma, né? Eu consigo fazer a contagem dos registros, tanto como em string como em valores, né, em formato de números, eu consigo fazer a contagem, contagem não nulos, contagem distintos também, contar distintos não nulos também, contar nulos. Posso trazer o mínimo aqui. Aqui ele vai pegar o mínimo em ordem alfabética e o máximo em ordem alfabética também, né? O primeiro e o último aí da sequência. E quando a gente se trata de valor, ele vai pegar o menor valor e aqui o maior valor, né? Como se trata aí de valor, a gente consegue também trabalhar aí com as finanças, né? Então a gente consegue estar fazendo aí alguns tipos de cálculos já que já são programados aí para quem já tem aí familiaridade aí com cálculos financeiros. A gente tem o NPV, o XNPV e aí vai, né? O IRP aqui, né? Então a gente tem esse tipo de cálculo que a gente consegue realizar desse número, né? E os numéricos padrões, que é o mais comum, que seria a média, o produto, percentil, mediana, moda, desvio padrão, variância, que a gente costuma ver mais no dia a dia, né? A gente tem como fazer a média ignorando os zeros, né? Caso a gente tenha muitos dados com número zero, a gente tem a possibilidade de estar fazendo todos os cálculos que a gente viu, só que ignorando aí os números zeros, né? Cadeia de caracteres se aplica mais em dados strings, né? Geografia é mais quando é focado em latitude e longitude, né? E relatório aí são informações também específicas de relatórios, né? Então, o Summarize ele serve para isso, né? Para poder estar fazendo esses tipos de agrupamentos e cálculos, né? Então, eu consigo fazer a troca aqui também, né? Ele vai ter todas as possibilidades que eu tenho, né? Todas as possibilidades em string e todas as possibilidades de um tipo número, né? Se eu fazer só uma soma simples, né? Ele altera automaticamente pelo nome, que é de acordo com o que ele estiver fazendo. Se ele estiver fazendo soma, ele vai dar o sum, né? Se ele fizer uma média aqui, por exemplo, se eu mudar para média, ele vai mudar para AVG, né? De average. Produto, aí ele vai mudar para prod, variância da mesma forma, né? Que o máximo também vai dar o max, e aí vai, né? Vou fazer uma soma mesmo, tá executando aqui para vocês visualizarem. Então, como vocês podem ver, ele fez o agrupamento aí pelo segmento e pelo tipo, né?
Então, a gente tem o D, a gente só tem um tipo Y, e a soma dele está dando 201. O B, a gente tem dois tipos e a soma dele está dando aí esses valores. O C também a gente tem dois tipos e a soma está dando esses valores. E o A também. Se eu não quiser ver a tipagem, eu elimino a tipagem com o botãozinho negativo aqui. Se eu quiser simplesmente ajustar a posição dela, eu consigo ajustar com essas setinhas, né? Nesse caso, eu quero tirar para poder somar de fato a quantidade por segmento. Então, pronto, a gente tem aí a quantidade por segmento aí de fato, né? Então a gente aprendeu aí como é que utiliza aí a base aí do Summarize, então a gente vai agora para transpor, né? O transpor, eu estou utilizando a mesma fonte de dados, né? E ele funciona da seguinte forma, tá? Basicamente, a gente pode estar definindo colunas-chaves para a minha base de dados e as minhas colunas de dados para ele fazer a transposição. Mas, basicamente, ele vai pegar essa minha base de dados que está em formato de coluna, aqui como vocês podem ver, né? Coluna, coluna e coluna, e vai transformar em linha, né? Que vai trazer as informações linha a linha de cada um. Nesse caso, porque eu estou selecionando todos os três dados que eu tenho aqui na minha base de dados. E aí vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai me dar segmento A, tipo, X, valor. Então ele vai me dar uma linha para cada registro ali que eu tinha na minha base de dados, né? Isso aqui é algo bem explorático, caso necessário, a gente consegue estar realizando algo assim, né? Ele é bem interessante aí para fazer algum tipo de índice ou algo do tipo. Se eu quiser deixar algum valor como chave, ele vai manter a segmentação e vai fazer o tratamento apenas com as demais, ou com as que eu estiver selecionando na coluna de dados. Por exemplo, eu vou deixar segmento como coluna-chave e manter as demais. Então, ele vai tentar manter o mais fiel possível aqui. Obviamente, vai dar uma duplicada, porque eu vou ter dois registros aqui que ele vai transformar de coluna para números. Então, para cada A que eu tinha lá, ele vai passar a ser 2A. Então, se inicialmente eu tinha 3A, eu vou ter no final um resultado com 6A, porque ele vai me dar duas informações aí para cada segmento. Então, vai ter a do segmento A, o tipo X e o valor. E aí, da mesma forma, né? Se eu quiser apenas uma informação, eu tiro o tipo e executo aqui. E aí, ele vai me dar a informação aí, praticamente idêntica, né? Só que a diferença é que ele vai me retornar aqui o valor aí de cada informação, como vocês podem ver, né? Isso é muito interessante quando eu quero trazer alguma informação específica e quero filtrar algo específico também, ou fazer um índice da minha informação que eu tenho, né? Então, dependendo aí da necessidade, a gente consegue aplicar em algum contexto aí, para fazer algum tipo de relatório ou algo do tipo. E aí, a mais usada é essa tabela de referência cruzada, né? Porque ela vai estar transformando a minha informação de linha para coluna, né? De uma forma mais assertiva ali para mim, né? Onde eu vou definir uma coluna padrão para virar colunas e uma coluna padrão para virar linhas, né? Então, nesse cenário aqui, por exemplo, eu consigo também fazer agrupamentos, como na Transpor, né? Como vocês podem ver aqui, posso definir segmento, tipo ou valor. E aqui eu preciso definir qual é a coluna que vai virar cabeçalho. Nesse caso, eu estou selecionando a segmento e quais são as colunas que vai se tornar aí as linhas, né? Então, eu estou selecionando os valores. E aqui ele pergunta o que é que você quer que eu faça aí com essas linhas. Como tem muitas informações, a gente pode fazer algumas opções aqui, né? A gente pode selecionar o primeiro, o último, colunas de totais, linha de totais, coluna de porcentagem, linha de porcentagem, contagem com nulos ou sem nulos e uma média. Se fosse um tipo string, ele me daria menos opções e me daria aí um separador, porque para uma única linha pode se ter mais de uma informação. Então, poder concatenar e ele ia colocando a informação concatenada ali com X. Vou executar aqui com o valor para vocês verem como é que funciona na prática. Já está executado, inclusive, na verdade. Vou apresentar. Então, a gente sai disso, né? Para isso, como é que ficou? Ele pegou e agrupou todos os meus A, todos os meus B, todos os meus C, todos os meus D e fez a soma aí dos valores, como vocês podem estar vendo, né?
Então ela funciona exatamente dessa forma, né? Se eu tivesse mudado aqui para tipo e pedisse um concatenar, né? Ele vai fazer o agrupamento em forma de coluna dos meus segmentos e vai concatenar aqui quais são os tipos que eu tenho de cada informação aqui, né? Se eu quiser só o primeiro ou o último, se for algo específico desse cenário, né? A gente consegue fazer também. Se for algo, eu quero o tipo e quero o valor e eu quero o agrupamento por segmento, também funciona, né? Ele vai manter. Opa, que eu tenho que definir aqui o que é que eu quero fazer. Vou botar como som. Vou executar aqui. Então ele vai literalmente me dar aqui os meus segmentos, vai criar vai transformar ali o meu tipo em colunas, duas colunas no caso, porque são dois tipos de registro que eu tenho, né? Isso é uma observação. Se eu tiver 10 tipos de registros lá na minha linha, ele vai gerar 10 colunas novas, né? Com a soma lá da coluna que eu defini, né? Então ele fez x e y com a soma aí do x e y para o segmento. Isso é bem interessante aí para alguns tipos de visualizações que a gente desejar ali no cenário, tá? Então, basicamente, essa aqui é o que a gente tem para apresentar para vocês hoje, né? São essas três ferramentas, são muito úteis, né? Principalmente as sumarais e a tabela de referência cruzada são as mais utilizadas aí no dia a dia. Espero que tenham gostado da aula, tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, revisem. Podem comentar aí também, caso desejem, que eu posso estar contextualizando aí uma aula aí para tira dúvidas aí para fechamento da playlist, tá? Agradeço aí a atenção de todos. Desejo aí um ótimo dia, tarde ou noite. E até a próxima. Tchau, tchau.